Olá, meus amigos, estamos aqui no mais um podcast Direito Já, o seu podcast dentro da lei. Hoje, nosso tema será as dificuldades sociais enfrentadas pelas famílias de baixa renda. Teremos aqui acompanhando o nosso podcast o Dr. Fábio Fernandes, que se encontra do meu lado direito. Do meu lado esquerdo, meu sócio, amigo e apresentador, Rodrigo Cabara. E um cara super nota 1000, cara, um exemplo de pessoa, de gente, o nosso líder comunitário, Fernando Dias Costas. Muito obrigado, quero que vocês venham aqui, assista, curte, compartilha, se inscreva no canal, não esqueça, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar esse belo trabalho onde você pode conhecer o direito de uma forma simples e fácil. Meu amigo, sócio Rodrigo Cabara, quais são as suas considerações? Bom, prazer receber aqui meu amigo, estudamos juntos, fizemos pós-graduação junto, Dr. Fábio Fernandes, 4 anos, né, já se passaram, né? 4 anos. Grande amigo, aceitou aqui o convite de imediato, na quarta-feira entrei em contato com ele. Muito bacana, prazer te receber aqui, Fábio. Que não fique só nessa. Volte mais vezes. Fernando, líder comunitário lá da CDHU. Vai ter muita coisa legal para contar pra gente aqui também. E de utilidade pública, né? Para as pessoas que moram lá no conjunto habitacional Rubens Lara, sobre as dificuldades aí enfrentadas aí no dia a dia. Então, toca aí. Doutor Fábio, prazer te conhecer, fico honrado saber que você se formou na Casa Amarela. Pois é, cria da Casa Amarela. Cria da Casa Amarela, mais uma cria da Casa Amarela, isso é um espetáculo. Fala mais sobre você, doutor. Pois é, doutor, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, o doutor Rodrigo, o doutor Wilson, agradecer a companhia de quem está nos acompanhando também. Formado na Casa Amarela, lá pelo fim do ano de 2016, atuo hoje na parte criminal, na parte civil, sou atual secretário da Comissão do Jovem Advogado aqui da OAB Santos. A gente vem desenvolvendo esse trabalho de acolher o jovem advogado, aquele profissional que está chegando, que está entrando no mercado de trabalho, né? Então, estamos aí com vários projetos bacanas que a gente vai conversar aí ao longo desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência aí muito legal, muito bacana para nós aqui e para quem está nos assistindo também. Poxa, que currículo bonito, hein? Olha, eu vou te falar um negócio, além de ser um cara inteligente, bonito, tô vendo aqui, olha, pena que eu sou casado, viu? Meu amigo Fernando Dias, cara, um prazer aqui receber você. Prazer todo meu. Nossa, olha, vou te falar, fico honrado mesmo de poder estar aqui hoje gravando, né, podendo ter esse momento único e você poder falar a tua experiência. Fala mais sobre você, Fernando. Bom, doutor, um prazer todo meu, né, doutor Fábio, doutor Rodrigo, doutor Wilson, é uma imensa honra e prazer, né, receber esse convite e ter o senhor do nosso lado, né, sobre as nossas lutas, né, do dia a dia lá com a CDHU, né, as moradias, que as famílias foram removidas dos bairros Cotas, Água Frias, né, área de risco. E eu vou falar assim, que o senhor, né, o trabalho de vocês, do escritório de vocês, está dando uma sobrevida para muitas famílias, né, que praticamente cerca de 400 famílias. Então, até que hoje estamos numa situação um pouco mais tranquila, né, mas o senhor acompanhou, né, quase 3 anos vocês acompanharam, né. Então tá difícil, porque com a pandemia algumas situações pioraram, né? Referente a negociações ficou até que melhorou, mas cada dia mais famílias passando a dificuldade, né? Mas Fernando, você é líder de lá da Associação dos Moradores do Conjunto Rubens Lara, Cubatão, há quantos anos já? Sim, já vou para 5 anos, né? De 2017, a gente era o seu Bill, né? Final do seu Bill, faleceu recentemente, em maio. Aí nós estamos lá até hoje, né? Estamos lá com muito trabalho, né? E quais trabalhos vocês conseguiram, assim, quais foram os benefícios que vocês conseguiram trazer lá para os moradores? Sim, né? Os benefícios, quando eu assumi em 2017, a grande dificuldade, a grande surpresa foi o número de imóveis, né? Sendo levados a leilão, né? Então, muitas pessoas foram atrás da gente. E aí, a gente só conseguimos realmente uma ajuda, né? Quando o senhor apareceu em nossa vida, né? Assim, proposto em ajudar, porque infelizmente os moradores batiam muito em várias portas, né?
e eram fechadas, né? Então hoje, assim, 2017, muitos imóveis, assim, se estava devendo, tinha que pagar a dívida completa, né? Ou cerca de 50%, vamos supor, 20 mil, 10 mil. Então o pessoal já não tinha, né? E hoje a gente conseguimos com essa luta aí, com esse empenho aí, principalmente do senhor, né? E os deviam muito assim? Como é que era lá? Olha, nós chegamos a ter cerca, vamos dizer, são 1.840 apartamentos, chegamos a ter 1.057 inadimplentes. Inadimplentes é considerado acima de 4 prestações, né? Então, doutor Fábio, ele fala, né, sempre faz a referência ao nosso escritório, o trabalho que a gente fez junto aos moradores ali do Conjunto Rubens Lara. Quando a gente chegou lá na situação, tinha muitos moradores que estavam tendo ações de reintegração de posse pela CDHU, né? Porque as prestações estavam acima do limite permitido, né, no contrato, e os moradores, por serem moradores de baixa renda, com essa dificuldade social que tem, né, em ter dinheiro e de poder pagar, eles ficavam inadimplentes e, logicamente, né, no cumprimento do contrato, a CDHU entrava cobrando os valores devidos, eles não tinham condições de pagar e logo em seguida solicitava o imóvel através da ação de reintegração de posse. Eu tinha acabado de me formar. Isso foi em 2017, né? Eu acabei de formar, em 2018 a gente começou a fazer esse trabalho. Já não é uma missão bem difícil. Bem, né? Difícil. Isso aí foi até um projeto pessoal, em que eu falei que ia dedicar parte, né, do meu trabalho para as pessoas que necessitavam. E por quê? Porque eu vim de uma base baixa, né, de uma base social baixa, e era uma forma minha de retribuir. Hoje o jovem advogado, você como secretário da OAB de Santos, como jovem advogado, qual a função do advogado no desenvolvimento social e econômico do nosso país? Olha, doutor, eu acho que a função, não só do jovem advogado, mas como da advocacia como um todo, ela é primordial em devolver à sociedade, né, e resolver os problemas da sociedade, justamente por essa questão de que muitas das vítimas desses contratos abusivos, como foi no caso que o Fernando trouxe para a gente, muitas dessas vítimas não têm o conhecimento necessário para, no momento de uma assinatura do contrato, para, no momento de uma análise prévia, fazer aquela leitura fina das cláusulas e entender que aquele valor está acima de um limite legal, né? Está acima do razoável, existe ali uma cláusula, por exemplo, abusiva, né? E muitas vezes nesses contratos de adesão, né, que acontece aí, não só nessa parte habitacional, como nos contratos de consumo em geral, né? A gente vai fechar um contrato de telefonia, por exemplo, né? Ninguém vai ler o contrato e analisar as cláusulas ali e solicitar, por exemplo, uma alteração antes de você contratar ali a sua linha telefônica, por exemplo, né? São os contratos que a gente chama de adesão, que as cláusulas já vêm pré-estabelecidas. Hoje, os contratos, né? com essa questão virtual, né? Muitos dos contratos hoje em dia eles são assinados digitalmente. E o doutor tocou num assunto importante, né? Como é que uma família, que famílias hipossuficientes, em estado de miserabilidade, morando em áreas de risco, como é que essas famílias vão contestar cláusulas de um contrato complexo de adesão, um contrato com 10, 12, 13 laudas, meticuloso, né? As pessoas estão em estado de desespero. Como é que as pessoas vão discutir essas cláusulas no exato momento só para você ter uma ideia, de assinar, né? Só para você ter uma ideia, Rodrigo. É um absurdo. Como é que foi, vocês assinaram o contrato? Como é que foi quando vocês chegaram lá para assinar o contrato? O contrato foi uma espécie de mutirão, né? Chamaram uma série de famílias, 50 até 100, 200 famílias no mesmo dia, né? E sendo pressionada, praticamente falando que as casas seriam demolidas, né? Que teria que sair de qualquer forma. Então o pessoal acabou assinando, né? E assim, muitas pessoas entenderam, a maioria entendeu como se estava ganhando, né? Que até isso gerou muitos problemas também, porque muitas pessoas pensavam que não corria o risco de perder o imóvel. A palavra contemplar
Às vezes, é o que eu Por si falo, só, às vezes até da ignorância das pessoas, né? Sim. Da própria instituição não esclarecer isso. Exato. Que essa palavra contemplar é o que ele está aí dizendo. você pensa- Ganhamos, né? E eles não ganharam do Estado a certeza. casa. Aí você É uma pensa casa na- que será financiada. Lógico. Você pensa na situação Isso. do Fernando, dos companheiros ali, que se veem não contemplados, se veem obrigados a assinar aquele contrato, né, sob pena de perder ali a sua moradia, de não ter ali um local para morar, né? Exatamente. Então, é justamente aí que entra a questão da advocacia. A pessoa, já até sob uma certa coação emocional, né, sob uma pressão ali, assina e aí vem a parte contrária, né, exigir o cumprimento daquela prestação que foi assumida sob total pressão. E mais né? um detalhe, quando você pode me corrigir se eu Sim, estiver sim. errado, Fernando, pelo que eu fiquei, nós atuamos nessas causas, tá? Vou deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, nós atuamos nessas causas. No momento de renegociar a dívida, na verdade não tem renegociação, tem mais uma imposição. Eles entregam o termo de acordo, quer, assina. É isso. Sim. Não tem negociação, não tem flexibilidade, não há flexibilidade alguma. Então essas famílias sofrem durante o cumprimento e na renegociação. Exato. E aí Porque não que a há gente renegociação, há imposição. E o jovem advogado? É aí que entra a advocacia e entra o jovem advogado. Por que o jovem advogado, principalmente? Né? Porque o jovem advogado é aquele profissional que está saindo do mercado, aliás, que está entrando no mercado, saindo da sua formação, né? E muitas vezes não tem aquela cartela de clientes ainda para tocar o seu orçamento pessoal, né? Às vezes ele não tem um escritório no qual ele trabalha, que foi o meu caso, eu não trabalhava em um escritório, nós montamos um escritório junto com o Dr. Sérgio Pincel, um advogado mais antigo, que me deu essa oportunidade de aproveitar a experiência dele, mas nós montamos esse escritório juntos, né? Então, esse advogado, ele, sem uma cartela de clientes, ele tem a possibilidade de começar a trabalhar, né? Justamente para essa população mais carente, devolvendo à sociedade, né, o pouco do conhecimento que ele já obteve durante a sua graduação através dos convênios, por exemplo, que a OAB Santos tem com o município, através do CADOG, ou com o Estado de São Paulo, através aí da Defensoria Pública, né? São advogados parceiros dessas instituições que eles prestam esse serviço, sendo uma forma do jovem advogado começar a carreira, né? Ingressar na carreira ali, fazendo a sua primeira cartela de clientes mediante uma indicação, seja do CADOG, seja da Defensoria Pública, e ao mesmo tempo devolver para a sociedade. E essa né? indicação, doutor, explica aí, como que as famílias de baixa renda, né, pode aderir, né, essa assistência jurídica? Claro. Bom, elas podem buscar essa assistência em contato com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, através da Prefeitura ou fazendo contato na própria OAB Santos, né, se dirigindo à sede da OAB Santos, ali no centro da cidade, se identificando ali na recepção e explicando que gostaria de obter essa assistência judiciária gratuita, que com certeza um dos funcionários ali da OAB Santos vai indicar essa pessoa, seja para a Defensoria Pública, seja ali para o CADOG, que é o convênio com a Prefeitura de Santos. E aí vai ser nomeado um advogado, esse advogado vai entrar em contato com essa pessoa que foi contemplada aí por essa assistência, eles vão ter esse primeiro contato, vai ser passado ali qual é o caso, né? E aí esse advogado vai cuidar desse processo, vai ingressar com a ação, vai apresentar uma defesa, sem que haja nenhum custo para essa parte que está se valendo do convênio, né? O advogado acaba sendo remunerado pela Defensoria Pública, né, pela Prefeitura, e essa pessoa que procurou essa assistência, ela vai ter ali um serviço advocatício, que eu tenho certeza que vai ser de excelência, que E, Santos assim, vem formando bons você sabe, advogados. precisa de algum requisito em termos de salário, termos de Existe a necessidade, rendimento? exatamente, existe a necessidade de comprovação de renda, que, salvo engano, posso confirmar para vocês até o fim da nossa conversa, seria de 3 salários mínimos. É uma triagem. É feita uma Exatamente. triagem igual, parecido com o que faz a Defensoria Sim, Pública. até né? porque esses serviços Pra são poder necessariamente prestar serviço voltados à sociedade de baixa renda. Hipossuficiente. Né? A população hipossuficiente que não tem a condição ali para arcar com o custo de um advogado particular. É porque quando Então, eles existe essa recebem a triagem. intimação, imagina o motivo de desespero, pânico, né? De motivo de um pânico. pai de família com 2, 3 filhos, com esposa, enfim, uma família às vezes grande que mora dentro da unidade.
entra num estado de surto, né? Porque, assim, imagina que eu vou voltar para onde eu estava. Não, ou pior, né? Porque assim, pior. Porque na verdade, porque às vezes não tem nem mais condições de voltar para onde estava. É um retrocesso social. Retrocesso social. Porque assim, ele deixa a casa dele que ele já tinha, né? Que querendo ou não, né, já estava ali montada, com os móveis, já estava, ou seja, ela de madeira, ou seja, de alvenaria, estava ali, ele deixa aquela casa para morar em outra que ele não conseguiu, depois ele vai para onde? Ele pega a família dele e volta para onde? O lugar, para o estado pior do que aí ele o que acontece? Na verdade, é igual o cobertor de quartel, né? Cobre o pé, descobre a cabeça. Você desaloja uma família, aloja outra nessa unidade. Só que essa nova família que está na unidade, com o tempo, com a onerosidade contratual, ela volta, ela vai passar a dever também. Sim. O que acontece? Depois de um tempo, ordem de despejo, ela sai. Vicioso. Aí vem uma nova família, acontece a mesma coisa, sai para alojar. Só que tem um detalhe, né? O Estado, toda vez que contempla, né, essa família, ele volta a pagar de novo o subsídio. Porque o que acontece? O Estado repassa um subsídio para a CDHU, né? E esse é outro detalhe. Aí o Estado sai o dinheiro, mas a função social, que é realmente garantir, né, ali aos moradores do conjunto Rubens Lara, né, digna. Uma vida digna. Ali que contempla, ali, que está no artigo 5º, no inciso 23, né, da nossa Constituição Federal, a questão da moradia digna, com realmente uma vida social adequada, né, justa, né? Ali não vai ter. Ele não vai ter. Por que ele não vai ter? Porque realmente a função social ali não se cumpre do contrato, né? Que é realmente dar habitação a quem necessita, né? E isso não ocorre. Fernando, eu queria que você já chegou a presenciar algum despejo de algum morador no local? Doutor, sim, o que aconteceu, né? Os despejos, como demora até estava demorando um pouco antes, né? Assim, para chegar a ser despejado, né? Mas só que quando houve o primeiro despejo, que teve até caso policial, né? A polícia teve até, liguei até pro senhor no dia, né? Mas o rapaz já tinha uma outra advogada, né, destituída. Aí o pessoal ficou com medo, né? Então muitas pessoas, a maioria das pessoas que receberam ordem de despejo estão abandonando os seus lares, né? Abandonaram, salvo aqueles que vocês estão conseguindo as liminares, né? E tá pretelando, né? Sempre jogando para frente. Pretelando o máximo. Porque, assim, hoje lá no Rubens Lara praticamente 60% já não são os moradores originários das áreas de risco e periféricas, né? Já são compradores que também estão passando também por dificuldade, por não conseguir fazer a transferência, né, para o próprio nome. Então, a moradia social lá no Cubatão, no Rubens Lara, tem caso de R$1.200, R$1.300, R$1.400, quase R$2.000. E assim, o valor da prestação. O valor da prestação. Mensal. Agora tu imagina uma família de baixa renda que ganha, né, um salário mínimo, de 1 a 3 salário mínimo, pagar uma prestação de R$1.000. Assim, de boletos de 400, 500, 600 reais. É desarrazoável, cara. É absurdo. Onde que até a própria lei estadual determina que o máximo que se pode pagar é de 20% da renda familiar. Né? E tem ali famílias que eu cheguei a ter, né, como cliente, que estavam pagando em torno de 40% a 50%. Então, no início, né, da renda familiar. E assim, graças a Deus, depois de muitas reuniões, né, de muitos debates, reuniões que a gente teve, né, com o secretário de habitação, com o superintendente da CDHU, eles começaram a realmente cumprir o contrato que determinava, o contrato de concessão de subsídio, né, no seu artigo 5º ali, que determinava que as famílias... E aí essa questão do advogado, né? A interpretação do contrato. Né? E aí, numa reunião com o jurídico, né, com o superintendente da CDHU, mais o secretário de habitação, isso no final do ano passado. Isso. Né? Consegui demonstrar para eles e falar assim, olha, vocês têm que cumprir o que determina o contrato. O contrato está falando que a renda não pode ultrapassar. E a lei estadual determina que isso não pode ocorrer. Né? E tem um limite. E quando, né, a gente começou a atuar nesses casos... E aí começou a baixar as prestações, só terminando, meu sócio. Aí começou a baixar a prestação de 900 para 150. Olha aí.
para R$300, o que determina 15% da renda familiar. A família não tem como. Porque assim, a gente está falando de uma família. De 1 a 3 salários mínimos, 15%. Que um dentro da família trabalha, dois para sustentar 6, 7. A gente sabe que a vida é difícil. Talvez para muitas pessoas deve pensar assim, pô, mas pagar uma prestação de R$600, R$700 ou de R$1.200 não é muito, mas você tem que parar para analisar uma família que ganha no máximo R$1.800. Claro. Entendeu? Baixa renda. E E tem que suportar ali, um boleto, doutor, de R$600, R$500. E que muitas vezes varia de mês a mês. E foi necessário judicializar. Eu atendi um familiar lá que foi necessário judicializar. Muitos foram necessários. Quando o Fernando diz protelar, que a gente quer, não é nem, na verdade não é nem protelar, é o escritório tentando brigar judicialmente para comprovar a onerosidade contratual. A gente conseguiu, graças a Deus, o deferimento agora. Nós conseguimos anular algumas sentenças. Bom, parabéns para vocês. Anular sentenças vindas do Tribunal de Justiça, né, decisão monocrática do desembargador, que decretou a anulação, não de todas, tá, mas de algumas sentenças, para submeter ao laudo pericial. Que essa é a nossa briga. Submeter ao laudo, esse cálculo dessas prestações absurdas, a um laudo pericial, para comprovar a onerosidade. Mas, Fernando, sim, depois desse despejo, aí as famílias começaram a sair, teve essa questão de ação. Mas fala um negócio, além dessas dificuldades, né, da questão contratual, quais são as outras dificuldades que os moradores, que a comunidade, ela tem no dia a dia? Doutor, assim, né, vamos dizer que é financeira, né? Praticamente assim, Cubatão hoje é muito desempregados, né? É que nem nós estamos falando referente ao contratual, né? A prestações. Aí tem prestações da CDHU, aí vem também prestações de luz também, que nesse caso, muitas pessoas, quando vieram da comunidade, pagavam taxa, ou né? Ou nem pagavam. Nem taxa de... Aqui nem a Sabesp ainda oferece uma tarifa social. CPFL não. A pessoa, para ter um desconto, tem que ter o CAD único, né? Bolsa Família, sim. Mas só que um dos critérios para morar no Rubens Lara, que teoricamente já seria um pouquinho mais valor um pouquinho mais elevado, né? Foi que a pessoa tinha que ter uma renda que não se encaixava no Bolsa Família e no CAD único. Mas então, como assim tinha que ter uma renda que eu assim, o que acontece? Assim, porque no Bolsões, né, você já pegou alguns casos, nos Bolsões é um contrato oneroso, né, de concessão de uso, um aluguel social. Então, na verdade, nos Bolsões 7 e 9, né, o pessoal não tem o documento que nós temos, né, que seria o de alienação, né, fiduciária, né, de compra e venda. Então, no Bolsões, né, não pode vender, não pode... alugar não pode mesmo, né, mas assim, não pode vender, então são um tipo de contrato diferente. Que no caso, no Bolsão, o pessoal paga um pouco menor, mas também... Paga menos? Não cobre seguro, né, de falecimento, também não cobre também validez, a pessoa tem que continuar pagando sempre. Então, em cima disso, muitas famílias lá pagam em média 400, 300 reais de conta de luz, fora condomínio, então isso começa a pesar, né, já só falta também. É um custo que ele não tinha, né, ele não pagava condomínio, não pagava luz, aí não pagava apartamento, né. Isso. Aí ele sai da área de risco, né, ali das adjacentes ali de Cubatão, ali na Cota 200, Pilões, Água Fria, né. Ele sai acho que não sei se também já foi contemplado ali a Vila dos Pescadores, Vila Esperança. Então, o que acontece hoje com esses problemas sociais habitacionais? Muitas pessoas não querem nem mais sair, né? Não querem ter, teoricamente, uma mudança, porque não existe a mudança. É um sentimento de perca, né? Eu já vi um morador ficar doente depois que teve que sair, que é um sentimento de perca, né? Eu vou para um lugar, para uma moradia bonitinha, não é mal feita, é bem bacana mesmo falar a verdade, né? Tem o Rubens Lara, né? Vocês foram lá, tem playground, tem um salão de festa, até que é bacana, mas parece que não foi feito realmente para a classe mais inferior, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo praticamente é inviável morar ali, não tem como. Doutor, dentro dessa concepção que a gente tem aqui, o advogado iniciante, ou o advogado que quer atuar na área privada, né? Que quer ser militante. Qual o conselho que você dá para ele em relação a ele buscar esse cliente? E emendando na pergunta dele, quais são hoje os principais obstáculos
do jovem advogado perante a advocacia privada? Legal. Bom, primeiro de tudo, eu acredito que, principalmente numa causa dessa, e antes de entrar na resposta da pergunta, queria parabenizar vocês por essa conduta, né, por assumir um caso desse, porque tem casos na advocacia que são nobres, né, que eles alimentam a alma, né, muitas vezes não alimentam o bolso do advogado, alimentam a nossa alma, né, e eu acho que isso que no fim das contas, acima de qualquer valor de honorários, acima de qualquer coisa nesse sentido, a gente devolver para a sociedade, a gente ver o sorriso no rosto daquela pessoa que tem a sua casa, que estava com medo de perder ali a sua habitação, a sua casa, ver uma decisão favorável, ver uma liminar para poder respirar com um pouco mais de calma, que vai conseguir permanecer ali. Isso aí eu acho que é o que vale, o que faz tudo valer a pena. Né? Acima de contrato, acima de valor recebido, eu acho que você resolver o problema da pessoa é o que faz valer a pena. Né? E eu acho que essa é a parte brilhante da advocacia. Eu acho que é isso que nos faz... sobreleva a dignidade. Exatamente. Eu acho que isso que vale... Cada problema que a gente enfrenta, cada obstáculo, que não são poucos, né? Mas respondendo à questão do jovem advogado assumir um tipo desse, né, uma causa desse tipo, eu acho que o primeiro de tudo é você, apesar de você ser jovem, você se capacitar. Eu sou totalmente contra aventuras jurídicas. Eu acho que a gente não deve se aventurar, muito menos lidando com a habitação de alguém. Né? A mesma coisa que um médico não especializado, um cardiologista vai operar a sua cabeça. Eu acho que isso é inconcebível. Né? Então, o que eu faço? Eu não vou ter esse tipo de cliente? Não, você vai ter esse tipo de cliente. Só que como? Ou você se capacita, faz uma pós-graduação, faz um curso de especialização, ou então você faz uma parceria. Por exemplo, eu não atuo nessa parte habitacional, mas vamos supor que venha ao meu escritório algum cliente que tem esse tipo de demanda, que precisa resolver essa questão. É lógico que eu não vou falar para o rapaz, olha, aqui o senhor não vem aqui porque eu não faço isso, né? Eu mexo com criminal, não quero saber de moradia, o senhor pode procurar outra pessoa. É lógico que eu não faria isso e não recomendaria que nenhum colega o fizesse. Né? É aí que estão as questões das parcerias. Né? Então, se o jovem advogado não se sente seguro de fazer, pegar esse tipo de causa, ou qualquer outra que seja, uma trabalhista, um criminal, um previdenciário, um erro médico, existem vários profissionais aí no mercado, aqui em Santos, que têm esse tipo de capacitação. E você entra em contato com esse colega, porque acima de tudo somos colegas, muitas vezes em partes opostas, mas somos colegas, né? Temos que ter esse respeito. Entre em contato com esse colega e com certeza vai sair aí uma parceria de sucesso. Sim. E existem vários tipos de parcerias, né? Aquele advogado que vai só te ajudar e você vai tocar a questão, ou ele vai assumir aquilo 100%, vai de vocês conversarem, né? Até para você ter um primeiro contato, né? E aí que entra também a questão de você estar na OAB, né? De você estar inserido ali no seu órgão de classe. Porque dentro da OAB a gente tem várias comissões temáticas. Tem comissão de direito penal, comissão de direito do consumidor, comissão de direito do trabalho. A gente tem um monte de comissão na OAB que serve muito bem para aquele advogado que está começando fazer o seu networking, né? Então, poxa, eu quero aprender um pouco mais sobre direito penal. Eu vou procurar a OAB Santos e vou entrar ali na comissão de direito penal, não há problema nenhum nisso. E ali você vai fazer o networking com aquele advogado criminalista, né, de carreira, vai começar a aprender um pouco mais. Então eu acho que para o jovem advogado que quer se inserir nessa parte habitacional, eu acho que o primeiro de tudo é ele buscar uma capacitação, fazer um networking, né? E aí, claro, com certeza assumir com responsabilidade esse processo, assim como qualquer outro, né? Capacitação, parceria que vão alavancar a carreira do jovem advogado. Com certeza. Essa é a verdade, o network. Sem sombra de dúvidas. E aí, entrando na parte de obstáculos, poxa vida, se a gente for falar aqui dos nossos obstáculos, a gente vai ficar aqui até amanhã. Né? Mas quais são, acho que você, assim... Quais os principais obstáculos assim, para o jovem advogado? Com certeza. Eu acho que, primeiro, a parte de inserção no mercado de trabalho. Hoje, o mercado da advocacia está muito saturado. Então, eu brinco, bate um vento, cai um advogado da árvore. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Né? Então, a gente tem muito advogado no mercado. E aí a questão acaba sendo um pouco daquela concorrência e aquela concorrência desleal. Né? A gente sabe que a OAB ela disponibiliza uma tabela de honorários mínimos recomendados a serem praticados por esse advogado. Que é uma tabela referencial. Uma tabela referencial. Não referencial. Há correntes que falam que ela é obrigatória, correntes que falam que não, mas ela é pelo menos ali um norte. Né? Então você tem ali um valor, vamos supor uma hora intelectual ali, R$800.
Aí, perdão, aí um jovem advogado está entrando no mercado, precisa captar o cliente, ele pega e vai cobrar essa hora intelectual R$50. Vai fazer uma audiência ali por R$30. Isso aí não é um problema só para ele. É um problema para todo mundo que está se inserindo. Problema para né? classe. É um problema para a classe como um todo. Então eu defendo que a gente valorize os nossos honorários. Né? É lógico que eu não estou falando aqui para você explorar o seu cliente, não existe isso. Né? Mas você tem que ter um valor justo para você praticar. Então acho que esse é o principal obstáculo, é a parte de precificação. O jovem advogado, quando entra no mercado, ele entra um pouco inseguro, principalmente aquele jovem advogado autônomo, né? Que foi o meu caso, e para captar o cliente ele começa ali a praticar preços baixíssimos, né? Para fazer uma audiência por R$30, que infelizmente eu já vi casos de colegas fazendo esse tipo de ato, né? Que acaba prejudicando todo mundo, né? E acaba tendo esse desespero. Então, não tenham medo de praticar, não precisa, tudo bem, eu não vou cobrar R$25 mil para fazer o meu primeiro júri, que é o preço mínimo da tabela, né? Tudo bem, posso não cobrar isso, mas eu vou cobrar um valor que eu entendo justo pelo meu trabalho. Então, eu acho que o jovem advogado, nesse momento, ele tem que ter um pouco dessa vou dizer, coragem, né? Dessa coragem mesmo de entrar ali e realmente precificar. O jovem advogado ele fica temeroso ao cobrar, às vezes até um preço referencial da tabela, que não é nada de absurdo. E tem muito aquela questão da dúvida. Não, doutor, preciso tirar uma dúvida. E aí o cara, né, que já começa lá na faculdade. Uma dúvida de 40 minutos. Quando você se forma e a família sabe que você se formou, os jantares e almoços de domingo... Já não mesmo. Você já não comparece mais no almoço de domingo, porque você sabe que você sai do escritório na sexta, domingo você está prestando ali um atendimento. Né? Todo mundo fala isso. Doutor, por falar nisso, aí... Tem um amigo meu... Tem uma dúvida. Então, isso também é um grande problema, né? A questão das consultas grátis. As pessoas muitas vezes, elas todo respeito, mas perdem um pouquinho da noção, até em lugares inapropriados. Verdade. Né? A gente acaba sofrendo isso. Mas faz parte Mas tá bom, a população talvez parte. Não tenha esse... Fernando, dentro disso aí, Fernando, a gente está falando sobre essa questão do advogado e hoje, tendo o mercado de trabalho aí, da advocacia saturado, né? Me fala para mim, as demandas lá da comunidade não determina só nisso, nessa questão de contrato também. Eu sei que tem uma demanda muito, principalmente voltada para a área civil, né? Que é a questão de divórcio, pensão, sim. Toda essa demanda. Hoje, lá na comunidade, tem algum escritório que tirando a parte que eu faço trabalho, eu não estou aqui, mas estou falando atuando lá dentro mesmo, instalado lá dentro. Tem algum escritório? Suporte jurídico, digamos assim. Infelizmente não, nunca tivemos, né? Fora vocês mesmos, né? Os escritórios de vocês, que já tem né, para 4 anos, não tivemos apoio de ninguém, nem do Poder Público Municipal, nada. E cada vereador tem, né, um advogado no seu gabinete. Eu acho que poderiam fazer alguns plantões, né, de orientações, mas nunca houve nada. O que acontece muitas das vezes, as pessoas realmente procuram a OAB, mas infelizmente muitas das vezes lá não é muito bem atendida, né? Aí todas as questões, né, tanto e o que mais teve lá praticamente foi situação do casal se separando, né? O senhor presenciou, muitas famílias foram para lá por causa das dívidas, dos problemas sociais e econômicos, né? Acabaram se divorciando e separando. Ali todo mundo fala em Cubatão ali, que ali separou muitas famílias ali, porque começou a pesar, né? O financeiro a questão econômica pesa, né? E aí com certeza o casamento é o primeiro a balançar. E aí a CDHU entra nesse ponto também, que muitas famílias se separaram, né? Você vê os efeitos colaterais, né? Porque um joga a culpa pro outro. Você que quis vir pra cá. Não, mas eu queria ficar lá. Não, mas você que... E aí... Não, e a questão econômica também fica faltando, na relação conjugal. A alimentação, o cara, ele morava num local onde que ele comia bem, porque não pagava luz, não pagava condomínio, ele comia bem, vivia bem da forma dele, mas viviam. Agora, eles já não vivem da mesma forma. Porque o custo fixo aumenta consideravelmente, né? Porque é a prestação
né? E E isso interfere condomínio, na relação condomínio, gás, É que nem o Dr. Wilson luz. falou. Imagina, para Isso uma família de baixa renda. É um retrocesso, né? Que muitos, quando moravam nas comunidades, tinham veículos, né? Aí muitos desfizeram ou pegaram inferior, praticamente restringe a pessoa a ter aquelas coisinhas lá, né? Coisa simples. Não dá para ter Hoje, vamos dizer que uma internet em casa é mais do que necessário, né? E hoje muitas pessoas não tem mais, não colocam porque tá pesado, né? Tem uma grande população ali que tá carente mesmo. E é o que tá acontecendo. Nem O internet pessoal eles têm mais. tá vendendo, né? E ali poderia ter um projeto que a internet poderia ser gratuita, né? Foi o que nos prometeram também. Prometeram também estrutural, né? Muitos problemas estruturais, né? O senhor sabe disso. Azulejos caindo, pisos estourando, infiltrações, né? Começam umas reformas, não vão até o fim, né? Acho que também seria interessante também, né? Ter um escritório, né? Um corpo de... Existem obras não finalizadas, né? Sim, Do Estado? Sim. Sim. Assim, os apartamentos dizer que teve uma patologia que caiu praticamente, vamos dizer, uns 500 azulejos de 500 apartamentos caiu, estourou os pisos, né? Se o doutor acompanha, manda foto para ele direto. E filtrações. Teve uma reforma agora em 2018 que não chegou nem na metade das unidades, né? E parou, eles não dão resposta pra gente se vai continuar ou não. O pessoal tenta achar a construtora que pegou as reformas para dar um suporte, né, sobre a garantia, também nada. E é isso aí, né? Cada dia, assim, infelizmente o que está acontecendo ali, né? As pessoas vendendo, né? Que eu já falei no começo aqui, acho que umas 60%, acharia interessante esse trabalho que vocês fazem, bacana, tá mostrando que realmente tem uma falha, né, nesse sistema habitacional, porque assim, que nem o doutor falou, as pessoas só tinham uma preocupação com a alimentação, né? A principal alimentação era a taxa e muitas vezes não se pagavam nada, né? De luz, água, essas coisas. Hoje não. Hoje que nem é condomínio, água, luz, gás encanado. Pesquisa assim, por exemplo, um gás encanado, toda vez chega uma taxa, né, mensal. Então o pessoal falava, casal com família com 2, 3 pessoas, o gás durava 8 meses, 9 meses, até um ano. Hoje não, hoje qualquer família, todo mês chega a 40, 60 reais. Então por metros cúbicos se torna mais caro. E foi uma venda casada, a gente não tivemos assim, opção, né? Vou te fazer uma pergunta em relação... No momento que vocês estão lá efetuando o cadastro para serem contemplados e tem um contrato, Sim, vocês se dirigem até o local, certo? Isso. Tem um campo de preenchimento de renda familiar. E a gente escutamos algumas reclamações em relação à renda familiar, porque eles falavam assim para mim, o Dr. Wilson, eu não falei que ganham isso. Isso mesmo. Não é? Eu não falei que ganham isso, doutor. Isso foi colocado aí, mas eu nunca ganhei isso. Isso foi para preencher o campo. Isso. Eles... Então, ocorreu isso mesmo, né? Porque de qualquer forma tem que declarar uma renda. Sim. Então tinha muitas pessoas que foram para lá desempregadas. Aí alegavam para as pessoas assim, você fala que você é autônomo. Pessoas que nunca trabalhou com nada, você vende bala, você é manicure. E pessoas que realmente eram desempregadas. Então, né? cria um valor, coloca aí, né? Isso. Aí, claro, imagina, a pessoa, aquilo que a gente conversou, a pessoa no estado de vulnerabilidade, meu amigo. A pessoa quer logo assinar, quer entrar, quer adentrar no imóvel, acabou. Tá bom, coloca isso. Imagina a situação da pessoa, né? Doutor, sabe que o Fernando falou uma coisa ali interessante, doutor Fábio, que eu fiquei aqui fazendo uma reflexão. Que vocês falaram, chega aí na OAB lá em Cubatão e muitas das vezes nós são bem atendidos, né? Porque a maioria do profissional, quando ele começa, ele entra no mercado, o profissional, o advogado, ele entra no mercado, ele entra pela Defensoria Pública. E, infelizmente, assim, é discrepante, né? O valor que a OAB dá de referência para a gente cobrar do nosso cliente particular e o valor que a Defensoria paga para o advogado que atua, né, prestando serviço para a Defensoria. Essa tabela, qual o critério que eles utilizam? Eu gostaria de saber. Pois eu também gostaria. Eu não sei. Mas eu fico aqui, a pergunta, tá? Eu quero saber qual a referência que vocês buscam
para pagar para o advogado. Porque, assim, o preço que a gente tem que cobrar pela OAB é muito diferente do que é pago pela Defensoria Pública. E às vezes acaba afastando o interesse, né, do Com advogado total. em se conveniar. Total. Né? Eu não sei Você não tem a dúvida disso. Eu não sei como funciona lá em Cubatão, né? As questões que eu falei, na realidade, são atinentes à OAB Santos, né? Claro. Que é a que eu conheço, a que eu participo. Né? Inclusive, recentemente, a OAB Santos conseguiu, junto com a Prefeitura, aumentar a participação, né? Aumentar os honorários do advogado ali no CADOD, né? Que é o convênio com a Prefeitura de Santos. Agora, essa questão realmente com a Defensoria Pública, eu também confesso que não compreendo muito bem essa parte da remuneração, o porquê que ela acaba sendo, né, tão desproporcional com a tabela dos advogados, a tabela oficial ali divulgada pela OAB São Paulo, porque isso acaba desmotivando e o advogado vai ter o mesmo trabalho. Exatamente. E não é que prejudica o advogado. Porque se o advogado não quiser se inscrever, não vai ter problema. Ele não vai se inscrever, com certeza ele vai procurar ali outros meios de fazer a sua renda, né? Agora, acaba prejudicando a população que precisa desse serviço. Eu acho que o grande prejudicado é o ponto fraco da relação. É aquela pessoa que necessita desse serviço e, às vezes, por falta de profissional, acaba não perde a oportunidade de um bom advogado assisti-lo. Com certeza. Doutor Fábio, o CADOD, né, que você está falando, o pessoal de outras cidades, município, no caso do Cubatão, pode procurar aqui em Santos? Ou então, tem essa... o CADOD é uma parceria da OAB Santos com a Prefeitura de Santos. Então, creio que seja para munícipes. Eu acho que, inclusive, é um dos requisitos, você precisa comprovar a residência no município de Santos. Está limitado ao município de Santos. Que nem o doutor falou, doutor Wilson, assim, infelizmente, pela OAB, né, muitas pessoas procuraram e tudo dava a favor da CDHU, né? Você tem tantos dias para sair. Não teve, fora o doutor, vocês, né, o escritório de vocês, não teve um advogado da OAB que conseguiu alguma coisa. A maioria do pessoal da OAB que procurou os moradores, só o advogado só falava assim, você tem tantos meses para sair. Eles ratificavam. Isso aí que na verdade... Ele trouxe com uma ação. Não, porque na verdade é o seguinte, você chega lá na Defensoria, né? Infelizmente o convênio, né, com a Defensoria Pública OAB, ele é limitado. Cara, você vai lá fazer a contestação. Quanto que é a contestação? R$20. 30. Não sei qual é o valor hoje da tabela. Eu sei que é um por preço, ato, né? Por ato. E aí o cara, ele vai fazer somente aquele ato. Ele não vai se preocupar realmente de entrar com um agravo, instrumento. Ele não vai se preocupar realmente de entrar com os embargos. Se debruçar nos autos mesmo, estudar, né? Fazer uma contestação com reconvenção. O que não deveria acontecer, mas infelizmente... Na verdade, eu ouvi falar que teve um tempo que a UB e Cubatão não pegava mais o pessoal da CDHU. Verdade. Não pegava mais. Verdade, não pegava. Ainda tem. Não pegava. Não tinha, alguns casos eles não pegam mesmo. Nessa questão do contrato, eles não pegavam mesmo. Porque, assim, realmente um caso complexo. Você tem que se estudar o caso, né? Você tem que entender o porquê que aqueles números não se adequam à realidade, o porquê que eles não se adequam à realidade das famílias, né? Como é que eles chegaram nesses números de cobrança? Sim, é complexo, né? E não bate, a conta não bate. Alguém, justamente como ele falou no começo, o Dr. Wilson falou no começo, que pelo menos a época em que começamos a atuar nesses casos, você me corrige se eu estiver errado. Sim. De 1 a 3 salários mínimos, o comprometimento máximo é 15%. Isso mesmo. Da renda familiar. Isso aí era a própria política. E isso não batia, essa conta não batia, porque estava muito acima. 3, 4 vezes acima. Porque no contrato, eles inseriam, além das correções que já estavam ali determinadas pela tabela Price, que já previa o financiamento ali de 25 anos, todo ano eles faziam uma correção pelo IPCA, além dos juros já determinados. Tanto que o apartamento daquele, acabou de sair o laudo agora, eu perguntei para o perito, falei assim, qual o valor final? E você sabe que no contrato de financiamento, acho que é no artigo 54C, se eu não me engano, do CDC, o 54A, eu sei que é no artigo 54, é um ou A, ou B, ou C, eu não sei qual que é, não me lembro direito qual que é. Mas ali determina que todo contrato de financiamento você tem que saber o quanto que você vai pagar nele. Com certeza. Quanto você vai pagar nele no final. Previamente. Não, previamente. E eles não sabem informar. Eu falei assim, eu quero saber. Eu quero saber qual o valor final
que o mutuário vai pagar. Claro. O apartamento daquele, o Estado paga uma parte e o mutuário paga outra, né? E as duas partes é dado para o fundo da Caixa da CDHU. O Estado né? subsidia, ele O faz Estado paga, subsidia a maior parte. A maior parte. Aí o Estado paga, vai lá com o chequinho, paga uma parte, eu pago outra. Só que com o tempo também esse subsídio vai diminuindo a porcentagem. Né? E chega no final que chega a zero. Porque eles acreditam que no decorrer do tempo o salário do cara vai aumentando e tal, e aquela prestação, que era para ser uma prestação fixa e sucessiva, no final o valor da prestação ficaria, né, mais ou menos comprometido, ficaria dentro daquela faixa ali de 15%. Só que não é o que ocorre. Um apartamento daquele, para o morador, que a lei inicialmente já de financiar no valor absurdo, no final vai custar mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Um apartamento de luxo. Um apartamento de luxo. Nós adentramos nas questões técnicas com eles e eles fogem das questões técnicas. Eles são bem rasos nas respostas. Se apega na força do contrato. E, infelizmente, as decisões de primeiro grau, em grande parte, favorecem eles. Mas eles não adentram nas questões técnicas. Eles não, na verdade, eles nem querem que haja a apresentação de laudo pericial, já temendo uma constatação que se constate a abusividade. Mas isso aí... Agora, eu digo a você, doutor, é uma luta grande. Nós já estamos há um bom tempo. Uma briga que você e aí, 4 anos brigando. E aí você vê, aí o advogado que vai lá pela Defensoria Pública, né, que vai fazer esse tipo de trabalho, pega uma complexidade dessa. Tem como ele se dedicar? Pois é. É aquilo que a gente conversou no início, né? É lógico que existe a questão de você estar fazendo algo para devolver para a sociedade, para prestar um trabalho nobre, né? Mas é lógico que as suas contas não param de chegar. É um verdadeiro estudo de caso. Né? As suas contas não param de chegar. Então, se você pega uma demanda grande dessa, é lógico que ela precisa, não pela parte hipossuficiente, né? Não por aquele que não tem condição de pagar, mas ela precisa ser remunerada por aquele que pode e deve pagar, que no caso é o ente que firma o convênio. Né? Como a gente está falando aqui, no caso seria a parte da Defensoria Pública. Né? Então concordo totalmente que o advogado que firma esse convênio, porque além dele estar firmando para ele se inserir no mercado, ele está ajudando a sociedade. Claro. Né? Então ele deveria ser sim mais incentivado e melhor remunerado para poder prestar um serviço, até comprometendo mais o seu tempo. É uma responsabilidade grande, doutor. É o futuro de uma família, de famílias. Lógico, com certeza. Você que pode, a qualquer momento, sofrer com uma reintegração de posse com liminar. E às vezes não consegue nem voltar para onde eles estavam. Sem dúvida. Vai morar onde? E Na a rua? base, né? Você está falando da base porque familiar. O grande receio é até ir parar nas ruas. Não, verdade. Morar nas ruas, Tem muitos casos lá de famílias que perderam lá e estão de aluguel, né? Então nem porque perdeu, aí saíram, né? Tiveram a ordem de despejo, então saíram e hoje estão no aluguel, né? Não tem nem aquele lugar nem para onde ir. E outros que ficam com medo acabam vendendo. Mas que o doutor isso falou, muitas das vezes você não volta para o mesmo lugar, porque muitas das casas eram de alvenaria, tinha um quintal na frente, uma garagem. Hoje você vai comprar, infelizmente vai comprar tu não vai achar uma moradia que você tinha bonitinha. Então vai procurar lugares piores onde te caiba, onde couber, né, a família. E muitos não querendo ir, né, para um lugar um pouco pior, acabam indo para o aluguel, né, atrasando, mudando, sempre. Eu conheço família que já tá, depois que saiu de lá, já tá na 6ª casa, né, porque contrato, isso e aquilo, né. Então, assim, é um problema muito grave, né, um enxuga-gelo que graças a vocês assim tomara que seja revisto, né? O doutor foi lá em cima lá, acho que o poder público municipal, a habitação deveria olhar com outros olhos também, né? Para isso, não só de Cubatão, como parece também que lá na São Manuel também está tendo bastante problemas também, né? Eu acho que no geral todos os municípios sofrem bastante, né? Com a questão das habitações irregulares, né? E das políticas públicas de habitação, né? Isso. Infelizmente, o déficit nosso de políticas públicas de habitação é um dos mais altos, né? Infelizmente. E principalmente o estado de São Paulo. Isso. Né? Porque muitos
outras regiões, né? Se deslocam de outras regiões. E vêm para cá e infelizmente chegam aqui e não encontram O que eu percebo também, doutor, é a ausência de manifestação, com todo o respeito, do próprio Ministério Público em relação a isso. Verdade. Porque nós pedimos manifestação do Ministério Público. Nas ações. Ora, aqui estamos tratando de habitação, coisa séria, coisa grave, futuro de famílias. E eu não vejo, às vezes, nós não vimos um parecer. Não, o Ministério minimamente Público, eu fui lá, bati na porta do Ministério Público. Ah, sim. Eu fui lá, bati na porta, Foi necessário ir até ele. Eu fiz um pedido de providência, né? Fiz um pedido de providência e tal. E o Ministério Público falou que não, tá tudo ok. Tá tudo ok. Falou, tá tudo ok. O contrato tá tudo justo, okay. bem Falei, calma razoável. aí, alguma coisa não tá certo. Porque assim, se os próprios moradores hoje, que começaram inicialmente lá, não moram mais no local. Os que estão morando não estão pagando. Se o número de taxa de inadimplente está acima de 40%, 50%, né? Se está uma taxa, alguma coisa não está bem. Tá alguma oneroso, coisa não está normal. Tá oneroso, né? né? Ou então, não fala nem de abusivo, ou eles querem, ou eles querem convencer a gente que 50%, 40%, 50% da população não quer pagar porque não quer pagar. Simplesmente eles acham isso. que a pessoa não quer pagar porque não quer pagar. É então, isso. assim, eu acho que assim. Ou não vai convencer a gente. Faltou empatia do Ministério Público em relação a isso. Faltou. É um órgão que eu admiro. Trabalhei. Necessário. Eu trabalhei, deixo claro que eu trabalhei durante 3 anos no Ministério Público em São Paulo. É um órgão que eu aprendi a admirar muito. Infelizmente, nessa questão em Cubatão, eles falharam demais. E agora estamos, né, aguardando os laudos e no final disso eu vou novamente provocá-los para que eles realmente se manifestem em relação a isso. Doutor, poxa, você esclareceu de uma forma assim única, né? Sublime, única, né? Mas assim, tirando essa questão, né, da defensoria, dos pagamentos, o advogado hoje, o que é a OAB, né, principalmente a secretaria onde você pertence, qual o serviço que ela oferece, né, para que o jovem advogado ele possa estar inserido no mercado? Legal, maravilha. Bom, vários serviços foram e são prestados, né, não só para o jovem advogado, mas como para a advocacia santista como um todo, né? Por exemplo, a instalação das salas de audiência virtual aqui na OAB Santos, a gente viu que durante a pandemia aí foi um problema muito grande, né, que todas as atividades presenciais foram suspensas, as audiências presenciais são suspensas ainda, algumas, né, outras estão sendo realizadas aí de forma presencial já, e muitos advogados, principalmente aqueles que estavam começando, ainda não tinham, talvez, a aparelhagem necessária para, de fato, realizar um ato judicial online, né, para participar ali de uma audiência virtual. Então, a OAB Santos disponibilizou para os advogados uma sala de audiência virtual. Foi mais de uma sala ali para que eles pudessem realizar esses atos. A sala de atendimento também para o advogado que está começando e ainda não tem o seu escritório, né, que não tem ainda onde receber o seu cliente, a OAB Santos disponibiliza também uma sala de atendimento para que esse advogado, mediante agendamento, possa ali receber o seu cliente, possa conversar com ele de uma forma privada, confortável, né, para que ele possa aí iniciar a sua carreira. E a nossa comissão do Jovem Advogado, durante esse triênio, tem aí bons projetos para que a gente possa abraçar esse pessoal que está chegando. E um dos grandes projetos nossos é o curso de capacitação do Jovem Advogado, e ele é realizado mês a mês, sempre antes da entrega de carteiras ao pessoal que está chegando. E aí, nesse curso, a gente faz basicamente uma apresentação da OAB. Então, a gente fala sobre os serviços que são fornecidos pela OAB, todos esses e muitos outros todos esses que eu já citei e muitos outros ainda, né? A gente fala sobre a parte de peticionamento eletrônico, que é uma grande dificuldade, porque a gente não vê isso. As faculdades não ensinam. A gente não vê isso na faculdade, inclusive quem fala dessa parte sou eu nos cursos, eu dou essa palestra de peticionamento, e é muito bacana, porque a gente brinca, né? Que quando a gente está lá na faculdade, a gente tem as aulas práticas,
e elas são sempre escritas. Pelo menos na minha época, as petições eram redigidas ou à mão ou digitado, né? E a gente protocolava, como se fazia antigamente, né? Não existia processo eletrônico. Então, o protocolo era sempre lá no fórum. Só que a partir de um determinado momento, os processos hoje são 100% digitais. Todos os processos novos hoje são digitais. E muitas vezes o advogado, quando se forma, e aconteceu isso comigo, ele está pronto, tem um conhecimento técnico, sabe o que fazer, sabe como fazer sua petição, organizar seus documentos, só que não sabe protocolar. Você não sabe operar não na sabe plataforma. usar o sistema, operar na plataforma. Poxa, como é que eu vou usar um mensagem? Como é que eu vou usar um PJE? Como eu me cadastro? Como eu vou emitir uma DARE? Exatamente. Poxa, a parte de emissão de guias, né? Que é um negócio Doutor, complexo. Eu já falei isso aqui várias vezes, acho em outros podcasts. Mas como é uma indignação, acho que vale a pena falar de novo e registrar. Porque eu acho que a faculdade deveria disponibilizar uma matéria que não necessitaria ser obrigatória. Uma matéria facultativa para constar na grade para quem quer fazer. Prática de advocacia. Total. Porque não se tem isso, né? A faculdade ela conduz o aluno em 5 anos para fazer concurso. E fazer a provinha da hora. Provas objetivas. Provas objetivas. Provas objetivas. Passa ali a prova da hora. Cheio de pegadinha. Quero ter meu número lá. É uma prova objetiva cheia de pegadinha. Parece um concurso que não mesmo. Mede conhecimento. Não mede conhecimento. Você estuda bastante e ainda acaba ficando de DP muitas vezes porque vai mal em 2 provas objetivas. Sim. Mas isso, na minha opinião, não capacita a pessoa, principalmente o cara que quer entrar na advocacia privada, trabalhar como advogado. Você não sabe como fazer, né? Você não trabalhar sabe como advogado. Prática, a gente sempre quis ser advogado, você quis ser advogado. E eu acho que falta essa matéria, porque quando você mesmo falou, saiu, colou grau, vai trabalhar, senta atrás de uma mesa no escritório de advocacia. O que acontece? Você se sente bem atrapalhado. Com certeza. Porque você consegue redigir uma petição, mas os meandros você não conhece. Você não sabe como enviar, para quem não você conhece. manda. Antes você ia no fórum Você não conhece os meandros da coisa. Então essa parte de peticionamento, você o pessoal gosta muito, a gente elaborou uma apostila, né? Então a gente tem o passo a passo do peticionamento, tanto no mensagem quanto no PJE. Né? A gente está falando também a parte de guias, né? Que é super complexo. Eu falo também lá no curso sobre a parte de ferramentas para advocacia, né? Dicas, né, para o pessoal que está começando, isso que eu falei para vocês das parcerias, né? Como começar. Aí a gente vem com a parte de marketing e posicionamento no mercado. A doutora Tamires fala bastante disso, que é a nossa presidente da comissão. Ela fala bastante sobre isso, né? Até a parte de cores e tudo mais, né? Como as melhores cores para determinada situação, é muito interessante, é uma palestra muito legal. A gente fala bastante de precificação também, como o jovem advogado ele pode negociar o seu contrato, como ele pode redigir o seu contrato, como ele pode se portar nas redes sociais, né? Porque muitos advogados têm medo. O cara ele monta um perfil profissional, ele tem medo de postar uma foto na praia, uma foto fazendo qualquer outra coisa. Mas só que advogado tem vida pessoal, né? Eu tenho o meu perfil no Instagram. Ele é um perfil tanto profissional quanto pessoal. O pessoal me acompanha durante a semana fazendo sustentação oral. Fim de semana eu estou no restaurante. Eu também faço isso. A pessoa, ela quer saber, ela fala, o advogado é um ser humano. Ele olha, ele faz atividade física, como eu faço. Né? E o advogado tem tempo de descanso também. Ele não é 24 horas por dia. Porque você fica, né? E isso aproxima o advogado da sociedade. Isso aproxima, não fica aquele patamar tipo, o doutor, você tá lá em cima, eu tô aqui. Não, parece que as pessoas estão equidistante do advogado. Não, muito pelo contrário. E esse curso, então, tem sido assim, até bem elogiado nas outras subseções. A gente está recebendo colegas de outras subseções. Sensacional, mas que vêm assistir. Esse curso é um curso. É um curso que ele é feito numa tarde, né? Normalmente sempre 1 ou 2 dias antes da entrega de carteira, totalmente gratuito. Quem participa recebe o material por escrito, recebe a apostila e ainda concorre a vários prêmios, que a gente fez várias parcerias. Né? Então tem loja de roupa, tem curso aqui. Como é que as pessoas ficam sabendo? Tem que acessar o site da OAB? Então, pode acompanhar nas nossas redes, né? No meu Instagram, @fabiofgomes.adv, a gente está sempre divulgando lá os cursos. A própria OAB Santos acaba divulgando também no perfil oficial da OAB Santos. E aí as pessoas vão se inteirando, né? A gente sempre divulga e apesar dele ser voltado para aquele advogado que está indo receber a carteira 1, 2 dias depois,
a gente abre para todo mundo. Mas é útil para o porque tem advogado, muito advogado que tá antigo claro, que até hoje sofre com peticionamento. Com certeza. Então a gente recebe advogados lá no curso antigos que já são militantes e que ainda hoje tem uma certa dificuldade, principalmente no PJE, lá que eu acho um pouco mais complexo do que o ESAG, né? Então a gente vai dando essas orientações, é um bate-papo, sempre tem um happy hour depois para o pessoal se conhecer, né? O networking, que eu acho que é muito importante na advocacia, e com as atividades distantes acabou ficando mais difícil, porque antes tinha aquela rodinha de conversa no fórum. Você ia fazer uma audiência, ia na sala da OAB, tomava um café, conversava com um colega, o doutor faz trabalhista, eu faço criminal, poxa, quando precisar, né? E hoje em dia você já não tem mais isso. Hoje você faz a petição da tua casa, se você quiser, você faz a audiência da tua casa, sustentação oral da tua casa, você não sai mais de casa do seu escritório. Então você não conhece gente. Então a gente bate muito por isso também, até o pessoal que está chegando, é importante você conhecer seus colegas, né? E além do curso de capacitação, a gente também tem um outro projeto que é a incubadora do jovem advogado. Então são palestras temáticas, né, que vão sendo desenvolvidas e que traz para o jovem advogado noções de gestão de tempo, gestão do escritório, né? Várias atividades necessárias que às vezes a pessoa que está chegando na advocacia ainda não tem, né? Então o nosso projeto é justamente abraçar mesmo esse pessoal que está chegando, né? Tirar as dúvidas, pegar pela mão e estar sempre à disposição aí do que eles precisarem. Doutor Fábio, eu quero adentrar no assunto aqui, você acabou de tocar no assunto, na verdade. O quão benéfico e prejudicial ao mesmo tempo é esse excesso de trabalho virtual do advogado, principalmente em relação a audiências difíceis, complexas, principalmente a gente que lida com a área criminal. Em que ponto que você... Quais os pontos que você ressalta em relação aos benefícios e aos prejuízos, principalmente em relação a nós que defendemos? Pois é, com certeza. A tecnologia está aí para ajudar. E isso em qualquer ramo, né? A internet é maravilhosa. Quando a sociedade conheceu a internet, você abriu portas aí para muita coisa boa. Só que você abriu porta para muita coisa ruim também. Hoje a internet, se você não está esperto, você toma um golpe por dia, né? É golpe do cartão, é golpe da maquininha, é golpe do Pix, é não sei o quê, é o WhatsApp clonado, é gente que vem te pedir dinheiro. Então a internet virou um mar de risco para você, um mar de problemas, enquanto ao mesmo tempo ela traz vários benefícios. E a advocacia virtual, vamos dizer assim, é a mesma coisa, né? A gente antes, quando a gente tinha que fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, você perdia basicamente o dia inteiro. Quando você tivesse que ir, sei lá, no STJ sustentar, você perde, não um dia, você perde 2, 3 dias. É custoso para o seu cliente. Você tem uma audiência numa comarca distante, sei lá, em Manaus, imagina, para você se deslocar até lá. É custoso para o seu cliente, é custoso para você, porque te custa tempo, né? Dá trabalho para todo mundo, e a tecnologia veio para resolver isso, né? Eu acho que, inclusive, esses atos virtuais, determinados atos, podem ser realizados virtualmente, por exemplo, uma audiência de conciliação. Por que eu vou me deslocar até, sei lá, Campinas para fazer uma conciliação? Conciliação, mediação. Né? A gente se reúne virtualmente ali e resolve a questão. Só que, por outro lado, a tecnologia também complica o trabalho do advogado. Na minha opinião, não estou falando que isso é verdade ou não, mas é a minha opinião. Primeiro que com a tecnologia ficou muito fácil calar um advogado, né? Ao toque de um botão você cala um advogado numa sustentação oral e eu já vi isso acontecer e é lamentável, né? Então você não tem o que fazer, você vai ficar gritando na sua sala sozinho, né? Porque o responsável ali mutou o seu microfone e você não fala mais absolutamente nada, né? Então, ponto número 1, ficou fácil calar o advogado. Segundo, coleta de prova testemunhal. Eu acho que é um grande risco a coleta da prova testemunhal via virtual, né? Porque a gente sabe que a testemunha, primeira coisa, ela não tem que saber, né, o que ela deve falar, é o que diz a regra, né? Ela tem que falar o que ela sabe, sem nenhuma orientação, né? A lei disponibiliza a possibilidade de meros apontamentos, né? A lei disponibiliza que ela tenha meros apontamentos num caso complexo, mas fora isso, ela não pode receber orientação de ninguém, ninguém deve acompanhar esse depoimento, e quando você realiza um ato virtual, você corre esse risco, né? Então é lógico que a boa-fé se presume, né? Mas conhecendo a nossa sociedade e conhecendo que sempre alguém vai ter interesse em alguma coisa, né? A parte que levou aquela testemunha, provavelmente ela tem um interesse, né? Não é difícil de se imaginar
que a pessoa se vale ali daquela dificuldade de você inspecionar o local em que a testemunha está prestando depoimento para justamente burlar as regras do jogo aí e ter, por exemplo, uma pessoa orientando a testemunha, uma testemunha saber o que a outra está dizendo. E eu acho né? até na própria dinâmica da audiência, eu acho, opinião minha, Fora a questão de conexão, eu acho né? prejudicial à defesa. Porque o advogado de defesa ele tem uma missão muito mais difícil. Isso na área criminal você tira a questão missão da mais difícil não é, pessoalidade, não é do órgão e acusador. acaba né? perdendo. Mas, Fernando, dentro disso, a gente sabe que você acabou de falar até anteriormente que muitas famílias não têm condições de pagar a internet. Né? Isso. E muitos serviços públicos, hoje em dia, infelizmente, com a vinda da pandemia, né, mantém, né, o atendimento via virtual. Como que está sendo para vocês lá na comunidade que não tem internet pública, muitos não têm condições de pagar, ou muitos são desprovidos de conhecimento, de mexer na ferramenta, de mexer na internet. Como que vocês estão fazendo para superar essas dificuldades? Bom, doutor, é difícil, né? Mas tem que ter, eu faço muitas visitas, muitos moradores, principalmente os menos instruídos, assim, né? Idosos, vou em muitas casas. Tem casa que a gente bate e não tem luz. E o apartamento, é engraçado, é assim, quando a pessoa morava, era vizinho, né? Um ajudava o outro. Infelizmente, teve uma separação muito grande, né? De vez se uniu, juntou mais gente, mas ao mesmo tempo separou. Porque você entrou no seu apartamento e fechou a porta, eu não sei o que está se passando lá dentro. Entendeu? É que nem tem alguns síndicos, né? Que hoje não sei se me falar se é legal isso, né? Então corta a água, né? De quem está devendo no condomínio. Para o senhor ver, se estão cortando a água, não estão pagando, imagina a internet, né? Então o que acontece? As pessoas vão procurando ajuda, né? Celular, muita internet pelo celular também, que se torna. Dá para fazer muitas coisas, mas não seria, dependendo para uma criança estudar já não é legal, né? Teria que ser um computadorzinho, um notebook. Eu acho que poderia a prefeitura, né, um governo, né, colocar nesse projeto assim uma internet gratuita, né? Como o doutor está falando, doutor Fábio, faltou cursos também, né, de geração de renda para o pessoal, porque tiraram o pessoal, não deram assim, acho que não seria um favorecimento, seria uma espécie de tentar ajudar, porque a pessoa ela não mudou, não melhorou a vida, ela aumentou foi os gastos, né? Aumentou então tem muitas pessoas que graças a Deus conseguiram, deram mais atenção para o estudo ali, muitas pessoas viram que dava para ficar, que tinha que correr atrás, isso aí foi legal por um bom lado, mas ao mesmo tempo também, que nem eu falei anteriormente, metade, acho que 60% já foi embora. Seria legal tentar Secretaria Social, né, procurar saber o que aconteceu com aquelas famílias, né? Porque o que fez ela vender? Procurar uma investigação social. Então, Fernando, então quer dizer que isso é interessante, mas você falou a questão do estudo. Tem muitas crianças, né? Sim, hoje em dia, hoje a comunidade ali do Conjunto Rubens Lara, são quantas famílias que compõem aquela comunidade? Famílias são 1.840. 1.840. Se a gente multiplicar então ali por 5, né? Em média, né? Isso. Tá diminuindo, doutor, porque assim, as famílias que tudo vão voltar lá atrás. As famílias grandes estão indo embora, não conseguem ficar ali, né? Não conseguem. Pô, eu conheci uma família no meu condomínio que era 9 pessoas, né? Praticamente era 5 quilos de arroz por dia. Então pesa muito. Aí você põe luz, põe todos os outros encargos, sai muito pesado. Então, assim, de certa forma, não foi pensado mesmo para a família que nem que eu falei anteriormente. Parece então, que tem... Hoje ali a comunidade tem média mais ou menos então em torno de 7 mil pessoas por aí. Isso. 7 mil pessoas. As famílias maiores vão embora. Você conheceu bastante maiores, né? Muitos já foram embora ou perderam, porque quanto mais gente na casa é pior, né? Sozinho é ruim, né? Pra pagar sozinho e tá caro, e muita gente também que difícil, os custos também aumentam. Teve um amigo que falou assim, vou arrumar uma mulher pra ajudar a pagar as contas. Aí eu falei, não, o outro falou assim, não, cuidado, você vai sair mais caro. A internet, e com isso, os moradores, o que eles fizeram para superar essa dificuldade, os estudos em relação a isso, em buscar até os seus direitos lá? Então, referente à pandemia e os estudos, né, nós somos parceiros ali a Federal fez um trabalho bacana, né? Além de que ceder o notebook, né, dava um valor que
Porque a Federal, no Instituto Federal, fica em Cubatão, ali próximo da gente, então ela dava um valor em dinheiro para o pessoal pagar, né, a internet mensal, e parece que destinou os notebooks. Legal. Isso só para os alunos deles? Para os alunos deles. Tá. O Castelão, né, o Humberto Marechal, o Castelão que a gente fala, o Castelo Branco, trabalhou muito em cima do papel, da folha impressa mesmo, da matéria impressa, né? Que onde os alunos iam Castelão, lá retiravam. Qual que é? Uma escola municipal ou estadual? E as escolas municipais? A municipal também trabalhou muito também em cima disso também, referente a dar um material físico, né? Para os alunos retirar e entregar depois de fazer as atividades em casa. E os professores? Como é que era a orientação com os professores? Olha, os professores pediu ajuda da gente para correr atrás dos moradores. Sério? Assim, eu fui em várias casas postando o nome do pessoal para buscar material, porque sem informação, né, ficou difícil da escola como se comunicar, né? Porque, que nem eu tô falando, muitos não tinham acesso à internet. Então a gente tinha carro de som passando na rua, pelo que se chamando os alunos. Não teve nenhum projeto assim, você chegou a mostrar algum projeto para a prefeitura ou pro estado, alguma coisa ali? Doutor, vou falar para ti, infelizmente, o que acontece? Vocês mesmos, né, estão nos ajudando, é difícil, né, porque é que nem, ali é um bairro, eu acho que mais carece de atenção, né, porque é um bairro novo, né, e assim, não é só que nem muitos políticos ali, infelizmente é mais fácil trabalhar nas favelas, né? Comunidades que você é mais preocupação a cesta básica, madeirite, telha. Ali não, ali a pessoa precisa, o senhor viu, precisa realmente de a pessoa se empenhar, né? Meter a mão mesmo, tentar saber conhecer. Então a gente o pessoal acaba correndo, né? Quando o desafio é muito grande, infelizmente não são todos como vocês que estão aptos, dispostos a ajudar, né? Então, a gente não, infelizmente, hoje está vindo o CRAS lá, mas que nem eu falei, o CRAS, se for trabalhar só em cima do Bolsa Família, dos projetos do governo, não vai atender muito aquela comunidade. Porque, na verdade, as pessoas, muitos estão trabalhando, mas trabalhando uma média de R$ 2.200, R$ 1.400, R$ 1.800 reais, então já fica fora dos projetos, né, do governo, fica fora, você não se encaixa. A taxa de miserabilidade para poder ser contemplado pelo Bolsa Família... Não, a pessoa tem que pagar nada, né, é difícil, ali já, que nem eu na pandemia, o senhor já acompanhou, até nos ajudou também algumas vezes, a gente atendia muitas cestas básicas para o pessoal que não ganhava, que não era atendido pelo Estado, pelo poder público, e as pessoas trabalhavam, mas só que aí faltava alimento, né? Faltava. No começo a gente conseguiu muitas ajudas do Rotary de Santos, os próprios moradores, mas aí depois começou a faltar até para os moradores que ajudavam, então é complicado. Né? A gente está muito distante, a prefeitura ali, vamos dizer, a prefeitura da gente, é muito distante mesmo. É referente a estrutural mesmo, playground, área de lazer, porque tem muitas pessoas que cobram isso, né? Porque por pagamos IPTU, pagamos tudo, aí você vai nas praças, não tem um playground adequado, tudo quebrado, né? Não teve manutenção, depois que a CDGAU entregou, já foi em 2011, já tem, vamos dizer, 10 anos, acho que teve umas unidades que foi em 2010, né? Do jeito que a CDGAU deixou, foi só deteriorando, né? Então muitas pessoas, aquelas pessoas que não tem tanto problema, às vezes cobram, se falta um lazer, né? Para criar uma quadrinha, né? E assim, Doutor, essa situação, né, chega a ser antagônica, né? Verdade, né? Hoje a gente, no judiciário, quase 100% digital, a justiça 100% digital, e quando você vê que os moradores ali, né, de baixa renda, as pessoas que mais precisam da justiça, estão ainda totalmente fora ou inserido no mundo digital. O que a justiça tem que fazer para que essas pessoas não venham ser marginalizados da justiça? Pois é complicado, né? Não é uma tarefa fácil. E eu digo que é até triste, né? A gente vê a situação. É que hoje a sociedade é tão conectada, né? E as pessoas, às vezes, discutindo por conta do consumo de água. Não conseguem nem pensar na parte de internet. Né? Que, às vezes, para um lado da população já parece um negócio tão natural. Né? Tem gente que acha que nasce e já tem internet. Né? Crianças hoje brincam na internet, 2, 3 anos, já navegam pela internet. Né?
é um negócio muito difícil, é um negócio muito complicado. Eu acho que a justiça, assim como tudo, né, tem que ser acessível. Né? É lógico que é muito bom para os advogados, em alguns pontos, como já falamos, a parte de você poder fazer um ato presencial, um ato virtual, né? É bom para as partes que têm acesso a essa plataforma, mas muita gente não tem. Né? Então, o que eu acho que deve ser feito é que não seja exclusivamente virtual. Né? Eu não faço a parte trabalhista, mas eu sei que existe a possibilidade, por exemplo, da pessoa optar pelo juízo 100% digital ou não. Eu acho que é um acerto. Né? A pessoa escolhe, não fica a cargo do juiz designar se aquela audiência vai ser digital ou se ela vai ser presencial. O advogado escolhe previamente. Poxa, esse meu cliente ele tem acesso a um smartphone, a uma conexão à internet? Legal. Eu me sinto à vontade de fazer um ato digital? Show de bola. Vou lá e opto pelo juízo 100% digital. Eu acho que está aí um acerto, né, da parte da justiça trabalhista. Eu acho que isso é muito bacana e poderia sim ser implementado no restante do judiciário. Né? Eu acho que quem faz o ato é o advogado. Né? Eu acho que o advogado poderia ter essa possibilidade de escolher se ele prefere atuar de uma forma digital ou se ele prefere atuar de uma forma presencial e não ficar pedindo ao juiz que porventura designou um ato digital, que esse juiz converta esse ato num ato presencial por N motivos. Né? Eu acho que o advogado, verificando a condição do seu cliente, ele poderia fazer essa escolha prévia. Né? Além de, claro, ter a possibilidade de receber o cliente no seu escritório, enfim, mas às vezes o cliente é de longe, não tem um conhecimento técnico, às vezes não é nem acesso à internet. Ele até tem, só que ele não sabe, por exemplo, baixar a plataforma lá para utilizar. Então eu acho que tem que ser acessível. A questão é acessibilidade. Existe a possibilidade de fazer por A ou fazer por B. Eu acho que tem que ser garantido isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando. Antes de falar, eu me lembrei de uma situação. Muitas famílias dividiam a internet um aparelho, todos os alunos faziam a matéria, cada hora tinha um fazendo, e quando eu precisava entrar em contato, Fernando, não deu para falar contigo que meu filho estava estudando. Então, muitos, um aparelho com algumas famílias de 3, 4, era um aparelho só na casa que servia para fazer as matérias de aula. Hoje tudo se faz pela internet, né? Eu acho que a internet está se tornando um serviço, ou já se tornou um serviço essencial. Hoje você faz tudo pela internet. O próprio, como é que se fala? O próprio benefício, né, do governo. Sim, quem não tivesse o seu último benefício tinha que ter internet, né? Auxílio emergencial, né? Queria te fazer uma pergunta em relação, você no começo citou que a CDHU andou procurando os moradores para restabelecer acordos e tal. Isso vem acontecendo? Como vem sendo essa renegociação? Então, assim, desde 2017, né, saiu no jornal uma série de apartamentos indo para leilão. O doutor pegou esse caso aí, atendeu nós lá, você também foi lá também. Ficou 3, 4 meses, né, doutor? Atendendo lá no período da noite. Tinha hora que saía de lá 11 horas da noite. Somos lá, saímos tarde lá. Aí ficava, acho que atendeu mais de 100 pessoas, pegou em torno de 100 casos, né? Então esse aí foi um momento mais crítico, mas a gente não paramos, né? Assim, a pandemia não foi bom para ninguém, né? Não foi bom, muitos milhares de mortos aí, né? Muitas mortes, né? Até de parentes, amigos próximos, mas referente a essa situação habitacional, até que deu uma ajudada, né? Porque restringiu a reintegração de postos, deu uma bloqueada, e nós lutando, fomos em São Paulo, acho que dia 22 de dezembro do ano passado, a gente sempre lutando para facilitar, para melhorar, né, o atendimento aqui na regional. O pessoal reclamava muito do mau atendimento. Então hoje o que eles fazem? Hoje nós estamos conseguindo, assim, pessoas que estão com acordo muito alto, consegue dar em torno de 10, dependendo da situação, 10%, né, do valor. Né? O débito que era muito alto, o valor de 30 mil, 40 isso, mil. Foi aí que muitas pessoas, né, assim, se nós tivéssemos esses benefícios hoje, 3 anos atrás, muitas pessoas não tinham perdido, né, os apartamentos. Então hoje há uma flexibilidade por parte deles. E a questão das prestações, hoje os moradores, teve até um plantão, né? Sim, teve plantão. Esse tempo atrás, né, acho que as 2 semanas atrás, teve um plantão lá da CDHU para regularizar isso. E os moradores que estão lá, né,
qual os documentos que eles estão levando, para onde que eles estão entrando, qual o canal de e-mail que eles estão entrando para poder fazer essa negociação, de poder rever o contrato deles? Então, a gente tem aqui, né, a Regional Santos, que pode estar ligando 21046900, né, que é da Regional. Acordo tem o Alô CDHU, né, que é um dos canais que eu mais indico, assim, que são ferramenta mesmo que vai bater lá. Porque em cima disso de pandemia... O Alô CDHU, o que é? Alô CDHU 0800 000 28 2348. Tem um e-mail também? Tem um e-mail. Tu sabe qual que é o e-mail? Não, eu não vou falar que pode estar errado. Depois né? a gente coloca aí o tá, e-mail à disposição. Porque tá vendo muitos golpes, né? O pessoal, muitos golpes, né? Isso, é que ele falou, né? A internet, ela trouxe, né, os benefícios, mas infelizmente... Isso, muitos golpes. Só que assim, hoje teve a suspensão, né? Tu lembra lá em São Paulo, lá tava tendo uma suspensão que poucas pessoas sabiam, né? E a gente foi o maior divulgador. Suspensão de dívida, né? Jogando a 2019, dívida, 2020, quem ficou devendo esse período, eles colocaram pro final do contrato. Sem juros sem juros, né? E sem juros e sem entrada. Conseguimos, quem estava devendo de 2019 sem multa, 2020, sem juros. Conseguimos jogar pro final. E hoje, dependendo da situação da pessoa, também consegue dar uma renegociação sem entrada, né? Alguns casos, poucos casos, mas a maioria exige uma entrada mais pequena. A vez está subindo do valor da parcela, a escola acrescenta lá um valor. O que a gente aconselha, pessoal? Assim que você fez um acordo, você já tem que juntar os documentos, né, para pedir a revisão de prestação. Com a revisão de prestação também está abaixando, a gente consegue abaixar. É que o doutor cobrava deles, era muito dificultoso essa revisão de prestação, chegou ao caso de demorar 1 ano. Hoje está muito mais rápido. E referente à internet, muitos procuravam as bancas de jornal do bairro, Dona Virgínia, Bia, né? E o pessoal trabalhava pra caramba lá, que já sabiam, cobravam um pequeno valor. E hoje a própria CDHU cancelou, né, esse trabalho das banquinhas que assessoravam o povo mais humilde, né? E tem muitas pessoas, o doutor sabe, tem muitas pessoas que são bem humildes e são analfabetos virtuais, né? E também não tão cedo do jeito que tá. Muitas pessoas não vai aprender a mexer tão cedo, né? Pela dificuldade também do dia a dia. Meus amigos, estamos chegando aqui na final do nosso programa. Quero agradecer a participação de todos. Doutor Fábio Fernandes, obrigado pelo esclarecimento. Você, de forma genial, falou bem, esclareceu todas as dúvidas, deu inúmeros caminhos, né, para os nossos novos advogados. Parabéns pelo belo trabalho que você está fazendo na OAB Santos. Realmente é um trabalho essencial, tá? Fernando, agradeço pela sua presença, agradeço por você ter trazido aqui para a gente, né, esta visão, né, de uma pessoa que não precisa de muito, né, para fazer o bem. Basta querer e ter um bom coração. E você mostrou que para fazer o bem, a gente basta desejar e fazer. Meu sócio, deixa as palavras contigo para você fechar o nosso programa de maneira genial, que só você sabe fazer. Cara, muito obrigado, doutor. Amigo, né? Amigo e grande profissional, doutor Fábio Fernandes. Ao nosso amigo, líder comunitário, Fernando Dias. Você também, sócio. Obrigado. Hoje o papo foi sensacional. Esclareceu muitas dúvidas, tanto do jovem advogado quanto das pessoas que passam por essas dificuldades. E o mais interessante, né? Da CDHU. E o que o jovem advogado pode fazer. O que o jovem advogado pode fazer para as pessoas e o que a demanda dessas pessoas para beneficiar a demanda que essas pessoas necessitam. E ganhar experiência profissional. Gente, muito obrigado. Direito Já Podcast, siga a gente no canal. Não deixe de curtir, tá? Compartilhar e se inscrevam-se. Não esquece de inscrever no nosso canal. Um abraço.